A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul disse que a medida provisória publicada pelo governo federal, que permite então a renegociação de dívidas aí para os produtores gaúchos, é carregada de burocracia e trouxe ainda mais ansiedade e insegurança para os produtores rurais lá do estado. A gente lembra que as enchentes atingiram mais de 2 milhões de pessoas e também, é claro, destruíram as safras inteiras. É uma situação bem delicada e o nosso repórter Felipe Gomes vai explicar para a gente agora. Felipe, muito boa noite. Quais são os pontos aí de críticas da FASUL? Boa noite, Simone. Boa noite a todo mundo que acompanha o Agronoite. Pois é, né, Simone? Uma notícia que deveria ser boa está gerando preocupação para os produtores. Daí, a FASUL publicou uma nota com um tom de preocupação, claro, em relação à medida provisória das renegociações das dívidas dos produtores lá do Rio Grande do Sul. Segundo a nota, há uma burocracia excessiva, inclusive com a necessidade da validação de laudos por conselhos que sequer ainda foram criados. Segundo a nota, o atraso nos recursos irão certamente prejudicar a próxima safra e é uma preocupação, como você acabou de dizer, de mencionar aí, né, Simone? É verdade, Felipe. E o texto já provocou, essa MP já provocou muitas reações, né? Aí lá na região do Rio Grande do Sul, né? Os produtores, não é, Felipe? Eles não estão nada satisfeitos, né, com essa proposta. Fala pra gente, então, tem registro aí de protestos por lá? Pois é, Simone, essa proposta ela não foi bem aceita pelos produtores por conta desses motivos que a gente falou agora há pouco, né? E uma série de protestos estão acontecendo, né? E outros estão marcados para acontecer a partir de hoje, né? Como você disse, foram mais de 2 milhões de pessoas atingidas pelas chuvas e muitas delas eram produtores rurais. Então eles querem o financiamento, né? Que esse financiamento conte com o dinheiro, contar com o dinheiro desse recurso para a próxima safra. Como eu falei anteriormente, né, uma das preocupações dos produtores rurais é justamente com a próxima safra, com a falta desse recurso ou com o perdão dessas dívidas que eles assumiram da safra anterior. Isso pode prejudicar com certeza a próxima safra. Mas agora não tem recurso nenhum por enquanto, né, e isso vai gerando essa preocupação, essa ânsia daí dos produtores de como que isso vai ser resolvido, a celeridade que esse recurso vão chegar ou que essas dívidas vão ser perdoadas, né? A gente recebeu imagens da região lá de Ulha Negra. Os produtores bloquearam parte do trânsito na BR-293, tudo de forma pacífica, né, sem feridos ou prejuízo para o trânsito, mas está acontecendo esses protestos. Inclusive a gente tem aqui a sonora, né, a fala do deputado federal Alceu Moreira, que inclusive é gaúcho. Vamos ouvir o que disse o deputado. Tivemos a catástrofe, ficou o desenho claro, e é isso que nós fizemos na conversa com o ministro. Aliás, com o ministro Fávaro, a gente tem que dizer o seguinte: ele tem demonstrado para nós, desde o primeiro dia, extrema boa vontade com o processo. Mas quando ele chega na Fazenda ou na Casa Civil, tudo tranca e não vai absolutamente nada. Ele não diz isso para a gente, mas fica claro que o eixo do governo não tem boa vontade com a gente. Nós deixamos claro o seguinte: quem perdeu tudo na enchente, quem perdeu a Aviária, a Pocilga, esse tem que ter reposto o seu patrimônio pelo valor original e tem que ter anistia completa da dívida. Para quem perdeu parte, recompõe a parte perdida, também é fundo perdido, e faz anistia correspondente à parte perdida. Para quem tem a colheita, que teve a primeira seca, teve prorrogação de débito. Na segunda seca, ele embarcou a prorrogação de débito da primeira na segunda. E na terceira, a chuva não permitiu que ele colhesse. Ele não está na enchente, mas ele não conseguiu colher o soja dele, porque ficou absolutamente molhado e não conseguiu colher. Bom, para este, nós pedimos então securitização. O que é isso? 3 anos de carência e 15 para pagar, né? Com juros subsidiado e com aval. Por que nós estamos fazendo isso? Porque esse produtor, se ele colher 10 safra cheia, com sol e chuva no tempo certo, ainda assim ele não consegue colocar na margem de receita dele, ele não consegue pagar as prestações de 3 safras consecutivas frustradas. Então, a pessoa que fez investimento, ele não tem condição de pagar o investimento, mas não é que ele não quer, ele não tem. Tu faz, porque ele tem o seguro recompõe o produto dele. Mas é só o custo. E como é que ele paga a máquina que ele comprou? Ele não tem como. Então, a medida provisória é completamente insuficiente. Não é que ela não seja boa,
Tá? É uma medida provisória, é uma porta aberta para negociar, só que nós estamos 90 dias esperando. Agora nós vamos entrar com a medida provisória, nós temos que ir para a Câmara, fazer todas as emendas, aprovar as emendas na Câmara, depois no Senado e depois ir para a sanção presidencial. Vai para 120 dias. Quem quer replantar a safra de arroz já perdeu a janela de plantio. Pessoal, é uma ferramenta completamente inadequada para o quadro que nós temos. Tá, então, Simone, o desabafo do deputado federal Alceu Moreira, lá do Rio Grande do Sul, gaúcho, a preocupação, expondo aí a preocupação dos produtores rurais. Bom, e sobre como será o critério feito para o perdão dessas dívidas, né? O ministro Carlos Fávaro, em entrevista aqui ao AgroMais, ele comentou como é que vai ser feita a classificação para atender esses produtores. Vamos ouvir o que disse o ministro. Saiu a reestruturação das dívidas bancárias para os produtores do Rio Grande do Sul, que é uma fase importante, que vai ter agora a regulamentação desta medida provisória, mas que ela já veio com anúncios importantes, que vê escalas de desconto para a dívida daqueles produtores atingidos, escalas, inclusive podendo chegar a zerar as dívidas daqueles que comprovadamente perderam tudo. Nós temos faixas, por exemplo, até 30% de perdas comprovadas. Então ele tem que fazer uma autodeclaração e o Conselho Municipal de Agricultura vai atestar isso. De 30% a 60%, redução da dívida, de 30% a 60%, tem um percentual de redução que vai ser regulamentado isso nos próximos dias. E aqueles que foram afetados a mais de 60%, entre 60% e 100%, ele tem um grau a mais de comprovação, precisa ser feito, então será uma declaração, uma autodeclaração, passa pelo Conselho Municipal de Agricultura, que atesta com comprovações técnicas, fundamenta um processo, né, que ele precisa de um desconto ainda maior, podendo ser até um desconto de 100% das dívidas, por exemplo, de custeio de 2023 e 2024, 100% dos descontos das parcelas de investimento de 24 e talvez até possivelmente de 25, né? Então tá aí, Simone, as explicações do ministro para dizer como é que vai ser feito essa distribuição aí, os critérios, na verdade, de desconto do perdão dessas dívidas dos produtores rurais. Então a gente espera que esse recurso chegue o quanto antes lá no Rio Grande do Sul. Eu e todos nós estamos torcendo, e você, como uma boa gaúcha, com toda certeza deve estar torcendo também para a recuperação e liberação e o perdão dessas dívidas, né? Seja qual for o percentual, Simone.